Novo Disco. Entretanto, nos próximos minutos, vamos dar-lhe a conhecer a realidade de uma doença da qual muito pouco se fala, a esclerose múltipla. É uma doença crónica e manifestada em idade jovem, embora muito poucas pessoas saibam disso. Para ficarmos um pouco mais esclarecidos sobre este assunto, temos connosco o Dr. José Val, neurologista, Manuela Neves, diretora da SPEM, Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, e Luísa Matias, portadora desta doença. Muito obrigado aos três, um aplauso. Muito obrigado por estarem connosco neste Portugal Atenção. Entretanto, eu começaria por perguntar ao Dr. José Val para nos situar e nos enquadrar nesta doença, para as pessoas perceberem de que doença estamos a falar. É uma doença do foro neurológico. Uma doença do foro neurológico, de facto, é uma doença inflamatória crónica, no fundo, que tem aqui como órgão-alvo o sistema nervoso central, portanto, quer o encéfalo, quer a medula. Esse processo inflamatório que vai evoluindo ao longo do tempo pode, de acordo com a evolução da doença, determinar o aparecimento de lesões, e essas lesões são as digamos, têm a repercussão clínica, têm consequências funcionais muitas vezes complicadas, manifestando-se por falta de força, falta de sensibilidade, perturbações visuais, visão dupla, desequilíbrio, enfim. Isso é um bocadinho variável, depois de acordo com de doente para doente, a evolução também é muito variável e, no fundo, é uma doença muito complicada porque atinge, como disse, uma gente muito nova, habitualmente entre os 20 e 40 anos, e também evolução crónica. Não sabem as causas desta doença. É um processo que se admite que seja autoimune, quer dizer, por razões que ainda não se conhecem, o próprio organismo começa a desencadear essa resposta inflamatória que afeta o sistema nervoso central. E é por isso que é tão difícil de diagnosticar esta doença? O diagnóstico, a dificuldade do diagnóstico tem a ver com algumas razões. A primeira das quais é porque nós não temos nenhum exame que permita afirmar em definitivo que há ou não a doença. E, portanto, o diagnóstico para se fazer o diagnóstico é preciso agregar um conjunto de informações clínicas e de alguns exames complementares, como a ressonância magnética, outros exames laboratoriais, e só depois de reunidas essas informações é que se pode, de facto, através de critérios que estão bem estabelecidos, chegar até ao diagnóstico. Muitas vezes não é fácil, de facto. Muito bem. Luísa, no seu caso, que tipo de sintomas é que sentiu? Quais foram os primeiros sintomas? Foi falta de força nas pernas e fiquei com a visão enevoada. Mas, como as pessoas devem calcular, eu não conseguia perceber que uma coisa estava relacionada com a outra. Ou seja, um problema nos olhos era a mesma doença que causava o problema nas pernas. E, atualmente, quais são as principais dificuldades com que se defronta no seu dia-a-dia? Atualmente, felizmente, a doença estabilizou, porque tal como o Dr. José Valde indicou, nós não conseguimos perceber muito bem em que pessoas é que a doença vai progredir. No meu caso, estabilizou e se calhar tenho algumas dificuldades, sei lá, em trabalhar se for muitas horas seguidas, talvez manter a concentração. Os problemas cognitivos também são muito recorrentes nesta doença. Nesta doença. Manuela Neves, a Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla nasceu em que contexto? Ou qual foi a necessidade de se organizarem a sociedade para esta doença? A SPEM nasceu há 25 anos atrás e começou pela necessidade que sentiam as pessoas na altura, e repara, há 25 anos atrás, o panorama era completamente diferente, claro. Até mesmo a nível da medicina. E as pessoas, porque não encontravam qualquer resposta, procuravam encontrar-se e faziam reuniões onde basicamente trocavam experiências, falavam dos seus casos pessoais. Na altura, imagino, escreviam-se longas cartas para vários países, para vários hospitais. A União Soviética, na altura, era o sítio que se dizia estar mais avançado nesta doença, e depois as coisas começaram a organizar-se com muitos apoios. Por exemplo, a Liga Portuguesa de Deficientes Motores cedeu uma sala, uma enfermeira acompanhava os doentes, um neurologista, o Dr. António Magalhães, congregava as pessoas, dava as explicações necessárias, e depois, com o apoio da FOR Portuguesa, e mercê de uma pessoa a quem a SPEM deve praticamente a sua existência, que é a Baronesa de Beck, conseguiu-se constituir uma associação formalmente. Até porque muitas pessoas com esta doença acabam por ser abandonadas pelos amigos, pela família. É um facto, infelizmente. É um facto, mas eu acho que isso também acontece muito por ignorância relativamente àquilo que a doença é, pelo modo como pode evoluir e, sobretudo, é a ignorância relativamente às necessidades próprias da doença. Porque eu acho que todos nós somos solidários, é preciso percebermos porque é que estamos a fazer alguma coisa e porque é que devemos ter um determinado comportamento. Daí a SPEM poder estar num programa destes, com um médico e um portador, é muito importante para nós. E também é muito importante receberem a ajuda e também o aconselhamento
das pessoas que quiserem entrar em contato convosco através de que número? Eu peço desculpa. Pronto, o número vai é o número passar. que vai passar em roda. Exatamente, já está a passar. Já está a passar. E o site, com certeza, também já está a passar. Exatamente. Luísa, que alterações da sua vida diária é que teve que fazer depois para controlar esta doença? A primeira coisa que fiz foi uma coisa que não recomendo a ninguém, que foi tentar negar a doença. Ou seja, tentei continuar a fazer exatamente o que estava a fazer, mas isso é de todo impossível, porque a doença progride de forma que nós não percebemos muito bem. Lembro-me que deixei de jogar basquete, eu jogava a nível da alta competição, e isso fez-me bastante confusão, porque treinava todos os dias, eram 6 dias por semana, e jogava uma vez. E lembro-me também que tive a sorte de ter uma empresa que, pronto, os patrões compreenderam a doença e deram-me todo o apoio durante 4 anos. E isto é uma situação que não é muito comum. Infelizmente, a nível laboral, esta doença também representa um grave problema, precisamente, tal como a doutora Manuela estava a dizer, há uma falta de informação. A doença não quer dizer que a pessoa fique incapacitada, sem capacidades para trabalhar ou desempenhar as suas funções na família. Tem que haver uns ajustes, alguma adaptação, tanto da própria pessoa como quem a rodeia. Mas acho que isso só se consegue com a força dos próprios doentes, com a força das associações, com a força dos médicos. E com o apoio das famílias e dos amigos, das pessoas. Eu, quando digo os doentes, normalmente a família e os amigos, considero... A informação também tem que chegar a eles. Aliás, a família é muitas vezes incompreendida. Tenho casos de amigos meus que os familiares deixam praticamente de viver para apoiar aquela pessoa, porque eu estou aqui sem dificuldades aparentes motoras e tenho pessoas de cadeiras de rodas, que é a realidade que normalmente as pessoas conhecem na esclerose múltipla. Mas não se pode passar essa mensagem, porque temos miúdos de 20 anos a quem se dá o diagnóstico de esclerose múltipla e não lhes podemos dizer vocês daqui a 10 anos vão estar de cadeira de rodas. Não é verdade. E, pronto, é essa mensagem de esperança que também temos que passar. Muito bem, e porque o nosso tempo está mesmo no final, doutor José Val, porque esta doença tem medicação para manter a qualidade de vida dos doentes, não tem? Sim, sim. E é preciso ser controlado toda a situação do doente. A medicação é útil, não permite curar a doença, mas é muito útil e a par da medicação há um conjunto de regras de higiene básica, digamos, dos bons costumes que são úteis também para todas estas pessoas que têm este problema. Há medicação que é parcialmente eficaz, controla parte da evolução da doença e permite, com novos fármacos que estão em desenvolvimento, ter a expectativa de que isto possa ainda ser uma realidade mais consistente e que possamos ser mais interventivos e mais eficazes no tratamento. Mas, para já, a mensagem, digamos assim, nesta onda associativa que se vive aqui, e a SPM tem desempenhado um papel muito importante acerca disso, é contrariar um bocadinho a imagem muito negativa que a doença tem. E que eu acho que ainda bem que a Luísa está aqui com todo este... Com este maravilhoso aspecto. Porque muitas vezes a doença evolui de uma forma favorável e as pessoas são prejudicadas mais pelo estigma que a doença tem do que propriamente pela própria doença. Queria agradecer muito ao Dr. José Val, doutora Manuela Neves e à Luísa Matias. Muito obrigado por ter estado aqui connosco para prestar estes esclarecimentos e um Feliz Natal, boas festas e um bom ano. Um grande aplauso. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada.